Com muita alegria, quero cumprimentar uma vez mais todos os nossos irmãos, nossos professores e nossos alunos da EBD. Você que já está inscrito no canal EBD São Léo, receba a minha saudação na paz do Senhor. Estamos hoje participando da primeira lição do segundo trimestre do ano de 2021. E eu quero saudar aqui o nosso diretor da nossa EBD, Ministério de Ensino de São Leopoldo, professor Josias, que hoje eu estou fazendo a apresentação por ser a primeira lição desse segundo trimestre de 2021. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E você que ainda não é inscrito no canal São Léo, te convido você para se inscrever. EBD São Léo, se inscreva, deixe teu like, né? E também deixe a tua mensagem. Para nós é importante ter você como inscrito no nosso canal. E nós estamos iniciando então o segundo trimestre de 2021, lições bíblicas adulto. E o tema desse trimestre é muito importante: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Como todas as demais lições, essa também vem em uma estrutura dividida em 13 lições. 13 lições que eu quero nessa primeira aula citar o título de todas elas. A primeira vamos estudar hoje: e deu dons aos homens. Nós vamos estudar hoje essa lição que vai ser ministrada nas nossas EBDs do dia 4 de abril. A segunda lição é o propósito dos dons espirituais. Terceiro, dons de revelação. Quarto, dons de poder. Quinto, dons de elocução. Sexto, ministério de apóstolo. Sétimo, ministério de profeta. Oitavo, ministério de evangelista. Nono, o ministério de pastor. Décimo é o ministério de mestre ou doutor. 11ª lição, o presbítero, bispo ou ancião. E a lição de número 12 é o diaconato. E esse trimestre vai encerrar, lá no mês de junho, no último domingo de junho, sobre a multiforme sabedoria de Deus. Gostaria de convidar você para você ser aluno da escola. Não perca nenhuma lição. Está sendo transmitida, além das videoaulas, também presencial e também através de transmissão via Facebook. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Leonardo Renovato, que é um dos mestres que nós temos no Brasil. Todos nós soubemos que a nossa revista é produzida pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E essa lição ela é dividida também em três tópicos especiais, e nós vamos trazer essa videoaula e também em 3 tópicos. Essa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é os dons na Bíblia. O segundo tópico vai falar sobre os dons de serviços espirituais e ministeriais. E o terceiro e último tópico dessa lição é Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Quero convidar você para ficar conosco até o final desta lição. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você, querido professor, que também tem se dedicado à lição. O texto áureo dessa primeira lição está em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que vai dizer o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática dessa lição, a verdade a qual devemos praticá-la, é os dons são dádivas divinas para a igreja, para ela cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe, você vai poder ler ela em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, e também na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 7. Vou fazer a leitura para poder você
ter uma noção e já mentalizando o início dessa lição. Porque pela graça me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferente dom segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, faça-o com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:4 vai dizer o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O objetivo geral dessa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. E ele também tem 3 objetivos específicos dessa lição. O primeiro é declarar que os dons espirituais são atuais e são bíblicos. O segundo objetivo específico é analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o terceiro objetivo é informar que a igreja de Corinto ela era problemática na administração dos dons. Veja o que a Bíblia de Estudo Pentecostal fala sobre os dons. Ela diz o seguinte: manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para seu bem comum. E esse primeiro tópico, que vai falar sobre os dons na Bíblia, ele vai falar sobre os dons do Antigo Testamento. E a palavra dons do Antigo Testamento, ela é usada mais como dádiva, e ela é uma palavra que quer dizer dádiva. E a origem dessa palavra hebraica, que é Natan, ela quer dizer dar. Então, Deus deu dádivas no Antigo Testamento. Por isso nós podemos afirmar aqui que no Antigo Testamento, meus amados irmãos, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como por exemplo, reis, sacerdotes, profetas. São dons mais específicos, mais direcionados e não dons generalizados. Já no Novo Testamento, o mesmo dicionário, ele informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom, ela aparece em diferentes significados, que relaciona o verbo didomi, e esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Então, para dar o mesmo sentido do Antigo Testamento. E na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, os dons de Deus, eles estão disponíveis, não mais como no Antigo Testamento, que era mais pessoalizado, mas agora sim para toda a igreja. E para que Deus deu esses dons? Deu esses dons para toda a igreja, para que em nome de Jesus possa ser promovido a libertação dos cativos, ministrar cura aos doentes, viu? E proclamar a salvação do homem para a glória de Deus. Então, os dons espirituais do Novo Testamento dado para a igreja é para serviços, e para poder ser instrumento de Deus para, basicamente, promover a libertação dos cativos, ministrar a cura aos doentes e também proclamar a salvação do homem para a glória de Deus. Então, é para esse fim que é dado os dons para o Novo Testamento, não para vaidades pessoais e nem para interesses ou para benefícios pessoais, mas para beneficiar a obra de Deus. O Novo Testamento, ele também vai nos declarar que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, ou seja,
você que está me assistindo, você pode sim ter acesso aos dons espirituais. Os dons espirituais são para todos os irmãos que servem a Deus. E por isso nós podemos receber esses dons do Espírito, porque todos estão ligados a Deus através da cruz de Cristo, e por isso esses dons também é oferecido a você. Amém, meus irmãos? Então, precisamos buscar esses dons espirituais para que possamos ser úteis no reino de Deus, ser instrumento de bênção ao nome do Senhor. Também ele é uma dádiva para a igreja. Repetimos isso, uma dádiva da igreja. E para nós entendermos melhor, para fim de uns termos didáticos, ser assim mais eficiente, compreendemos melhor os dons espirituais, dividiremos aqui este assunto, e essa lição está fazendo isso, em 3 categorias principais, que são elas dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E essa divisão, ela vai acompanhar a classificação dos dons conforme nós encontramos nas epístolas paulinas de Romanos, de Coríntios e também de Efésios. Nós vamos encontrar essas 3 classificações nessas 3 cartas de Paulo, nas epístolas, que é os Romanos, capítulo 12, Coríntios 12 e Efésios, capítulo 4. Você poderá acompanhar essa leitura. E nós queremos dizer que essa classificação, ela é apenas didática, Pois quando o apóstolo, ele expõe o assunto em suas cartas, ele não parece que ele quer, assim, exaurir, terminar os dons em uma lista. Não, ele quer simplesmente nos trazer aqui o ensinamento de que os dons não estão limitados a uma lista. Preocupa-se nós, meus irmãos, a exortar os irmãos a buscar, isso que Paulo está fazendo, a buscar e usar os dons. Ele procura encorajar os irmãos a buscar e a usar os dons conforme, para que possa confortar e também edificar a igreja, encorajar, confortar a igreja de Cristo, bem como também, claro, para glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Assim nós chegamos ao término do primeiro tópico dessa lição, que é os dons espirituais. E o tema dessa lição de hoje é "E deu dons aos homens". Assim encerramos sobre os dons na Bíblia e voltamos em seguida para o segundo tópico.
Voltamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico é os dons de serviço espirituais e ministeriais. E dizer a todos vocês que, obviamente, nós não vamos exaurir o tema sobre os dons em uma lição, por mais que nós vamos estudar um trimestre, mas não tem como. Então, hoje, essa nossa pré-aula, né, ela é mais para instigar. Eu quero ser aqui como um despertador para você. O despertador, ele acorda, né, mas não faz com que a pessoa levante da cama. A pessoa tem que tomar a sua iniciativa de levantar. Então eu, como aqui nessa videoaula, essa pré-aula, eu sirvo como um despertador, despertando você para que você se aprofunde mais, né, busque mais esse conhecimento sobre os dons espirituais. Então, os dons espirituais, esse tópico é os dons de serviços espirituais e ministeriais. O primeiro tópico vai falar sobre dons relacionados ao serviço cristão, que é a divisão dos dons. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar à igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo ele não pode se achar autossuficiente para poder fazer a obra de Deus. Ele precisa da capacitação de Deus. E os dons é uma capacitação para o membro se tornar mais eficaz no seu trabalho na obra de Deus. Assim como um membro do corpo humano ele depende dos outros para exercer a sua função, na igreja não é diferente. Na igreja necessitamos sim uns dos outros para fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso é imprescindível, não podemos nos sentir autossuficientes. Por isso aqui a categoria de dons apresentado em Romanos no capítulo 12, ele traz para nós uma ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Por isso que um complementa o trabalho do outro. Pois assim, ao falarmos, meus irmãos, dos serviços, subentende-se que quem serve, ele está prestando um serviço para alguém. Por isso que são dons de serviço, que tu presta um serviço para alguém. Agora observe bem os dons de serviço listados por Paulo em Romanos capítulo 12. Ele vai falar sobre ministério, vai falar sobre o ofício diaconal, que é de servir, vai falar sobre exortação, que é o encorajamento, vai falar sobre repartir, e aqui está falando sobre repartir literalmente o pão, o alimento, o auxílio aos necessitados. Vai falar sobre presidir, que é liderar, e também sobre exercer misericórdia. Agora eu quero que você note bem que esses dons eles estão relacionados como uma ação, uma ação em prol, a favor de outro, ou seja, do seu próximo. Portanto, aqui, se vê que tem um dom, ele deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. E não, volto a dizer o que eu disse anteriormente, em benefício pessoal. Os dons de Deus é para que o reino de Deus ganhe, a igreja de Cristo ganhe na terra. Outro subtópico dessa lição é conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, disse Paulo à igreja de Corinto: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham conhecimento. Eu quero que vocês tenham conhecimento sobre os dons espirituais. Não seja ignorante quanto a isso. Então você está me assistindo, procure conhecer. Porque o conselho de Paulo é que nós não sejamos ignorantes. O que é ignorante? Ignorância é falta de conhecimento. E aqui é listado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é listado aqui 9 dons, que é o que mais se populariza no meio da igreja. São os 9 dons espirituais. São eles: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretações de línguas. São os 9 dons que Paulo lista aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem
ao mundo espiritual, o apóstolo Paulo aqui, ele deseja que as igrejas, e em especial a igreja de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Por isso que ele exige e ele aconselha que devamos conhecer. E uma das características predominantes em Corinto, segundo o comentário bíblico da CPAD, o Belcom, era a vida pregressa dos membros envolvidos em idolatria. Por isso que ele faz esse comentário. E muitas manifestações espirituais da igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios. Então, por isso que Paulo precisava orientar bem o uso dos dons. Tinham os dons, mas não sabiam usar direito. Os coríntios, eles precisavam ser ensinados. Por isso que Paulo tem esse cuidado nessas duas cartas que escreve à igreja de Corinto, ensinado de uma forma correta sobre a existência dos dons e também de sua utilização dentro do culto e também fora dele. E hoje, por falta de conhecimento bíblico, muitos dons espirituais estão sendo mal usados. Inclusive, nós temos visto ultimamente profecias e outras revelações que não têm fundamentação bíblica e por não ter base bíblica, não ser bíblica, ela não se cumpriu. E Deus, eles têm compromisso com a sua palavra através, claro, dos dons espirituais. Vejam bem, por isso, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar a respeito dos dons espirituais. Ela deve ser ensinada assim, para que a igreja seja edificada. Então, os dons espirituais, não pode a pessoa que não tem conhecimento bíblico se sentir com condições de tê-los e usá-los. A Bíblia vai nos trazer os ensinos corretos sobre os usos dos dons. Por isso que precisamos ler a Bíblia. E se há distorções em dons espirituais, quero que você também assistindo ouça isso. Se há distorções, estas distorções elas só acontecem porque algumas igrejas não ensinaram de forma correta o que a Bíblia diz. Ou algumas pessoas não quiseram se submeter ao ensinamento da palavra de Deus. Isso vai contribuir, obviamente, para o surgimento de fanatismo religioso. Nós temos visto muito isso, de corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e contribui também para muitas heresias por falta de instruções bíblicas. Encerrando esse tópico, o terceiro subtópico diz acerca dos dons ministeriais. Aqui nós vamos ver que a epístola de Paulo aos Efésios, ele classifica os dons espirituais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós podemos chamar de dons ministeriais, que são 5. São eles. Vamos lá: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E é toda uma explicação também usando os próprios dedos da mão, dando uma simbologia para cada um desses ministérios. Então, nós vemos lá Paulo falando aos Coríntios sobre os 9 dons do Espírito. Aqui nós vimos já os 5 dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E os propósitos, na verdade, de o Senhor conceder esses ministérios à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, que é muito popular, no meio cristão pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, a primeira razão é para capacitar, é um revestimento, uma capacitação para a eficácia no exercício de seus ministérios. Então, meus irmãos, isso em primeiro lugar, para capacitar. Segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. No momento que nós encontramos no seio da igreja, no ministério da igreja, esses ministérios que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, esses 5 ministérios, ele vem fazer com que haja um crescimento na igreja. Que Deus abençoe, que todos nós possamos ter esse entendimento. E em terceiro lugar, por que Deus dá à igreja esses ministérios? É para desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus,
para que haja um desenvolvimento, não venha se estagnar, mas haja um crescimento. O Senhor, meus amados irmãos, Ele deu à sua igreja ministro para servi-los com zelo e com amor. Vamos ver o que Pedro vai falar sobre isso no capítulo 5, versículo 2 e 3 de Pedro. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado nele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vejam que o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial, ele está ligado à concepção evangélica de serviço. Então, se você recebeu dons de Deus, não é para deitar em berço esplêndido, é para trabalhar, é para serviço, para crescimento da igreja e capacitação do povo de Deus. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Isso é, ou seja, distribuir os dons espirituais. Encerro esse tópico lendo Mateus 20, versículo 26 até o 27, que diz o seguinte: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Assim encerro o segundo tópico do nosso segundo trimestre de 2021. Volto em instante. Deus enviou seu filho amado para morrer. Voltamos para o terceiro e último tópico desta lição, que é a primeira lição do segundo trimestre de 2021. O título dessa lição do segundo trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição de hoje é: e deu dons aos homens. Problemática, olhe bem, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Isso lá está registrado na primeira carta, no capítulo 12, versículo 1 ao 11. Os dons, eles são importantes, são importantíssimos. Um argumento utilizado pelos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que dizem e creem e pregam que os dons foram somente para a época dos discípulos. Nós, não. Nós cremos na atualidade dos dons. Vivemos isso. Olhe bem, eles dizem que os crentes pentecostais, eles tentem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso em alguns aspectos até é verdade, em alguns lugares. Porém, entretanto, o apóstolo Paulo aqui ele faz questão de tratar também desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros. O ser humano tem essa tendência, por isso que Paulo trata com clareza isso. E nós precisamos, meus queridos irmãos, alunos, professores, resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons, eles vêm, meus irmãos, diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Para servirmos e não para nos sentirmos melhor, mais crente. Não, na verdade, quem tem os dons, ou o dom de Deus, dom espiritual, o dom ministerial, ele tem que reconhecer que ele recebeu aquele dom e tem maior responsabilidade e será cobrado mais dele. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então esse terceiro e último tópico vai falar na primeira lição, os dons são importantes. Segundo, vai falar sobre as diversidades de dons. Os dons são importantes. E segundo, a diversidade de dons. Há uma diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção nessa lição, meus irmãos, na lista especialmente dos dons aqui apresentado por Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, elas não são os 9 dons, mas sim a diversidade deles.
Os 9 dons são palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretações de línguas. E isso aqui vai denotar a unidade da igreja de Cristo. Isso vai fazer com que, simultaneamente, haja multiplicação. Além da unidade, a multiplicação da igreja de Cristo. E nós temos aqui um comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, e ele vai falar, e nós entendemos que ele tem razão quando ele diz o seguinte: talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons para serem adequados à situação que havia em Corinto. Agora, se nós compararmos a lista da primeira carta de Paulo aos Coríntios com Romanos e também com Efésios, nós vamos ver que os outros dons, eles são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Os irmãos estão entendendo? Em Romanos nós vamos ver, vai falar sobre profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Já lá em Coríntios vai falar sobre os 9 dons espirituais que acabamos de fazer leitura anteriormente. E Efésios vai falar sobre os 5 ministérios. Ou seja, o Espírito Santo tem autonomia, liberdade, para operar e usar os dons que ele entenda necessário em cada igreja local. E o último subtópico dessa lição, ela vai falar o seguinte: autossuficiência e humildade. Os dons espirituais, meus irmãos, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Então você que tem dons espirituais, tu não pode sentar numa cadeira de que tu é melhor, que tu é mais crente. Não, na verdade não é por méritos teu. O dom que tu recebe é por misericórdia de Deus. Paulo disse isso aos Romanos capítulo 12, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Nós não podemos, meus irmãos, orgulhar-se e portar-nos de forma arrogante porque temos dons, e muito menos de forma autoritária, quando no exercício desses dons. Mas sim com humildade e com temor a Deus. Você que Deus te agraciou com dons, tenha isso, use isso com humildade e com temor. Você que não tem, busque os dons de Deus. Portanto, meus irmãos, não use o dom de Deus, não use esse dom que Deus te deu, viu? Com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Não faça isso. Use os dons que Deus te deu com o coração sincero. Use esses dons e faça com que isso transborde de amor pelo próximo, com humildade, com coração sincero, transbordando de amor pelo teu próximo. Não foi, meus queridos ouvintes, queridos irmãos, não foi por acaso não que o capítulo 13, que fala sobre o amor de 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que é o capítulo dos dons, e entre o capítulo 14, que é o línguas e profecia. No meio tem o capítulo do amor. Leia lá para te ver, que é poder tu exercer teus dons, os dons de Deus com amor. Capítulo 2 vai falar sobre os dons. Capítulo 13 vai falar sobre amor. Agora capítulo 14 vai falar sobre línguas e profecias. Use com humildade, com amor, os dons que Deus te deu. Concluindo esse tópico, o estudo dos dons de Deus aos homens, ele é muito amplo. E ele nos apresenta recursos pelos quais nós podemos servir ao Senhor e também servir a sua igreja. Esses dons, queridos irmãos, eles são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir, não. Com a morte do último apóstolo, não é verdade.
Não. Veja bem, portanto, meus irmãos, nós devemos buscar os dons do Espírito Santo, pois não há, olhe bem, não há como nós deixar de ser usado por Deus. Precisamos buscar esses dons que estão à nossa disposição. Esses dons são um exemplo da multiforme graça de Deus para as nossas vidas, em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então busque os dons. E eu encerro aqui dizendo para você: pode as pessoas dizer o que disserem sobre a atualidade dos dons e que não são mais atuais, ou que não é mais atual o batismo com o Espírito Santo, não tem como me convencer. Por quê? Porque eu, jovem ainda, não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma noção do que era. Não tinha como eu maquiar. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E isso é a prova para mim que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas. Então, dons espirituais é atualíssimo. É para o dia de hoje. Deixe Deus te usar. Busque os melhores dons. Deus te abençoe. Não esqueça, dia 4 agora de abril, primeira lição. Vá, participe. Deus te abençoe. Na próxima lição, teremos novamente aqui pastor Josias apresentando a nossa EBD São Léo. Se inscreva no nosso canal EBD São Léo, compartilhe essas aulas, ajude também a beneficiar e abençoar outras vidas. Fiquem na paz do Senhor. Ele é por nós, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus